Entrevista. A atuação de motoristas. Em Andradas, a prefeitura municipalizou o trânsito e agora os guardas municipais têm atuado como agentes de trânsito, o que significa que eles estão aptos a multar os motoristas infratores. Para falar sobre o assunto, o Jornal da Cidade conversa com o comandante Tom, responsável pela guarda. Ele está ao vivo aqui em nossos estúdios. Bom dia, comandante, seja bem-vindo. Bom dia, Sandra. Bom dia a todos os ouvintes que estão nos acompanhando. É uma honra muito grande estar aqui presente hoje. A honra é nossa, até porque, comandante Tom, a Guarda Municipal ela vem fazendo um trabalho que surpreende. Surpreende. Esses dias mesmo eu vi alguém comentando nas redes sociais que presenciou uma ação da Guarda em algum lugar na cidade e parabenizou a forma como os agentes agiram. A Guarda Municipal, por ser uma polícia municipal, né, ela trabalha o mais próximo possível da população. Inclusive no quesito trânsito, sempre dentro da medida do possível, a gente busca orientar o condutor ao invés de punir com a infração. Só nos casos que a gente não consegue mesmo outra medida, né, para poder sanar a irregularidade, que a gente utiliza dos meios legais necessários. Como é que está esse trabalho, comandante? Me explica, por favor. A gente já recebeu treinamento há mais de um ano, né? A turma mais antiga, teve uma turma mais nova que tomou posse agora e também recebeu o treinamento necessário, são 200 horas de curso de trânsito. Então a gente aprende tudo, além da questão das multas, da legislação, a gente aprende um pouco de psicologia de trânsito, como é que a pessoa se porta no trânsito, que é muito importante saber que a pessoa ela pegou o veículo, ela acaba mudando um pouco a personalidade dela, né? É um pouco natural isso em todas as cidades. E tendo em vista isso, a gente prepara o agente para, dentro de toda a possibilidade, tratar da melhor maneira possível a população, porque a pessoa, a partir do momento que você vai punir ela, seja com uma multa, com uma infração, com uma remoção, ela já se sente, né, digamos assim, ofendida, ela muda um pouco a personalidade dela. Então é um preparo muito grande que a gente tem que ter para poder lidar com essa situação. Tanto que a gente procura fazer a remoção ou tomar as medidas cabíveis só de fato, se não encontra o condutor, se for necessário remover o carro dali para um idoso poder parar, para um cadeirante talvez, para um portador de necessidade, né? Do contrário, a gente trabalha com toda a medida educativa necessária para poder estar junto da população, para poder melhorar para a população. Ô, comandante, essa questão do motorista mudar de personalidade, eu me lembro, tinha um desenho animado do Pateta. Sim. Eu me recordo também desse daí. De fato, ele tinha a casa dele, era super tranquilo, mas ele era professor. Quando ele ia trabalhar, ele pegava, entrava no carro e transformava, né? E mais ou menos isso acontece. O senhor volante. O senhor volante, isso, eu não me recordava desse nome, mas de fato às vezes a gente pega para ir do trabalho, né, de casa para o trabalho, de casa para a escola para um compromisso, às vezes a gente já sai um pouco atrasado, um pouco em cima da hora, eu sei que o tempo é curto também, horário de almoço às vezes é uma hora só, é um pouco complicado, mas sempre dentro da medida do possível a gente tem que se policiar para não transformar nisso, às vezes a gente faz e nem percebe, né? A gente está ali no trânsito, está estressado, às vezes nem sabe por quê. Só de entrar no carro a gente acaba estressando. Então é importante cada um poder se policiar e poder ser um pouco mais colaborativo com o próximo, segurar para a pessoa poder estacionar, dar a vez na esquina, né? Poder ser um pouco mais gentil para a gente poder ter um trânsito melhor aqui no município. E normalmente, quando a pessoa é punida, normalmente ela está errada. E ela acaba descontando no agente. Ela sempre tenta justificar, né? É o famoso 5 minutinhos. É um caso, até aproveito aqui a oportunidade para orientar a população, que aqui não, né? Em diversos lugares a gente tem o costume de fazer uma coisa que é errada, estacionar errado, por exemplo, e ligar o pisca-alerta. E aí são duas infrações diferentes, que são passíveis, né, de autuação e multa. Não que a gente faça, mas aí são duas irregularidades. Primeiro, por utilizar o pisca-alerta num momento que não era necessário, nem podia estar utilizando. E segundo, pela infração natural, que seria, né, o estacionamento ou a fila dupla. Então eu aproveito para orientar que o pisca-alerta ele não sana nenhuma irregularidade de trânsito. Ele deve ser utilizado somente se a pessoa quebrou o veículo, que ela tem que sinalizar para ninguém bater de fato, ou se ela teve que fazer uma frenagem brusca para a pessoa de trás poder perceber e ficar atenta que alguma coisa vai acontecer, mas só durante esse período de tempo. Aqui muitas pessoas têm o costume de usar o pisca-alerta para parar em fila dupla ou em vaga que ela não poderia estar parando. Então acaba se tornando duas irregularidades. Então eu peço para a população que não utilize do pisca-alerta, exceto em casos realmente necessários. Mas aqui em Andradas a prefeitura disponibilizou algumas vagas, que são as vagas rápidas. Você para por no máximo 15 minutos e depois você tem que tirar o seu veículo. Ali o pisca-alerta tem que ficar ligado. Perfeitamente. Inclusive nas placas, né? Na placa dessa vaga rápida ele diz, olha, no máximo 15 minutos com o pisca-alerta ligado. Então nesses casos, quando a sinalização pede, aí tem que ser feito, senão aí se torna outra infração, por não estar de acordo com a placa. Às vezes a pessoa parou, não levou nem 15 minutos, mas o pisca-alerta estava desligado. Então acaba se tornando uma infração aí também. Aí o agente passa, vai achar que a pessoa estacionou ali. Justamente. Porque tem diferença de parar para estacionar, não é? Ah, sim. Isso também é importante
a gente deixa claro para a população. Tem gente que acha que se o motor ficar ligado, tá parado e não estacionado. A diferença clara entre parar e estacionar é que o Código de Trânsito fala: parar é o tempo necessário para você desembarcar ou embarcar uma pessoa no veículo. Isso é parada. Além disso, é estacionamento. Não importa se o carro está ligado, se tem um condutor dentro esperando. Se não estiver embarcando nem desembarcando ninguém, é considerado estacionamento segundo o Código de Trânsito. Então é bom a população ficar atenta. Por exemplo, se a pessoa mais idosa for descer do carro, for levar 3 minutos, a pessoa está parada, não importa. Se for uma criança muito rápida, leva 10 segundos, está parado também, é a mesma coisa. Mas a partir do momento que o carro está ali e não tem ninguém embarcando e nem desembarcando, pelo Código de Trânsito é previsto que a pessoa está estacionada. Então, provavelmente, ela pode estar irregular na situação, depende do caso. Nesse caso dessas vagas, se a pessoa... Ela pode, então, ficar estacionada por até 15 minutos, mas tem que estar com o pisca-alerta enquanto o carro está estacionado. Perfeitamente. É importante ressaltar agora também com a vinda da Zona Azul, né, que estão as vagas regulamentadas no centro. As vagas rápidas vão continuar, porém tem que estar dentro da legalidade. Ela pode trancar o carro, fazer o que ela quiser com o carro, desde que durante 15 minutos e com o pisca-alerta ligado. E aproveito mais uma vez a oportunidade para esclarecer para a população que a vaga rápida ela não está ligada à farmácia, a nenhum tipo de serviço de emergência ali. A pessoa ela pode parar na vaga rápida, ir no banco, ir numa escola, qualquer serviço que não ultrapasse os 15 minutos. Tinha aquela cultura antiga de falar que vaga de farmácia, normalmente elas ficam próximas às farmácias, né, e alguns dos serviços também, porque o serviço de farmácia seria muito rápido e é considerado meio que uma emergência. Se alguém está passando mal, precisa pegar um remédio, a gente entende a necessidade disso. Porém, nada impede, né, da pessoa poder parar naquela vaga e fazer um outro serviço que não seja tão próximo dali, desde que dentro do limite da placa, do tempo necessário. Não, essas vagas rápidas eu gostei, viu? Ajuda bastante, né? Sim. A população. Você tem que ir rapidinho no lugar, Sim. para o carro e já... Mas aí que eu falo, quando a gente faz a remoção que a pessoa se ofende, a pessoa não vê que removendo aquele veículo da vaga rápida, já que a pessoa estacionou de forma irregular, a gente está dando oportunidade para N outros andradenses, né, ou o pessoal de fora que está vindo aqui, parar naquela vaga e fazer o uso correto dela. Então não é que a gente remove porque a gente quer punir, a gente quer garantir para os outros andradenses que eles possam fazer a utilização daquela vaga. Só que infelizmente a pessoa que foi removida, né, ou foi autuada no caso, ela acaba não entendendo, às vezes achando que é pessoal com ela, ou faz comigo e não faz com ninguém. E não é verdade, é que o agente ele não consegue estar o tempo todo em todos os lugares, mas dentro da possibilidade, quando ele vê irregularidade, ele tenta sanar da melhor maneira possível. E aí ele diz, não, aqui a placa está escrito 15 minutos. Ele diz, não, mas faz 10 minutos que eu deixei o carro. Perfeitamente. Já faz mais de 1 hora, né? Então, é importante a gente salientar que quando a gente vai atuar nesses casos, o agente ele chega na vaga e começa a contar os 15 minutos a partir do momento que o agente chegou. E no AIT ele declara, olha, estive presente na vaga do horário tal, o condutor não apareceu, e aí o veículo foi removido. E essa maneira de proceder funciona aos finais de semana? Também no domingão à tarde eu posso colocar o carro lá na Praça Doutor Alcides Mosconi em uma dessas vagas rápidas tranquilamente? É importante assim, cada vaga ela tem sua particularidade. Por exemplo, a gente tem ali próximo, descendo a Rua Major Bonifácio, a próxima creche ali, a gente tem uma vaga que é uma vaga escolar. Então na placa ela diz, olha, aqui é veículo escolar de tal hora a tal hora. Salvo engano, das 8 às 11, das 13 às 17, não me recordo de cabeça. Sim. Mas lá tem um horário. Então quando a placa ela define um horário por si só, aquele horário que vale. Do contrário, se não tiver nenhum horário, nenhum dia na placa, de segunda a sexta, ou do horário tal, que vai ser o caso da Zona Azul, que ela vai regulamentar todos os dias e horários, a placa ela tem validade indeterminada. Então aquela regra dela vale para todos os dias da semana, para madrugada, para todo o tempo. Pode falar. Então, é claro que durante a noite, às vezes a gente acaba vendo que não tem, né? Tem vários lugares para parar, e aí a gente, às vezes, pela discricionalidade, não vai remover o carro dali, porque tem outras vagas que a população pode fazer uso. Mas por uma questão de educação, a gente sempre pede que o pessoal faça o uso correto das vagas, até porque já que tem outras vagas para parar, utilizar delas, para poder também educar, né? A população ver que aqui tem um trânsito organizado. Exato, até porque na noite eu perguntei isso, porque eu percebo que algumas pessoas estão indo à missa no sábado à noite, no domingo à noite e deixando o carro na vaga rápida. Infelizmente acaba utilizando uma vaga que não poderia ser para esse fim. Por exemplo, às vezes a pessoa quer ir no supermercado, que é ali próximo, e acaba não tendo onde parar. Tudo bem que o mercado tem estacionamento próprio, mas às vezes é coisa tão rápida que nem compensa você balizar, né, e desfazer a baliza. Então essa vaga, de fato, ela tem validade todos os dias da semana, todos os horários. Se alguém solicitar, falar, olha, tem um carro na vaga rápida aqui, com o pisca-alerta desligado, ou está mais de 15 minutos, o agente vai deslocar no local e, se for necessário, vai tomar as medidas, né? Ele vai tentar localizar primeiro o condutor nos comércios próximos, igual a gente faz, e caso a gente não consiga, a gente vai estar tomando as medidas necessárias. Comandante, voltando nessa questão de vaga que é destinada para um determinado fim, na própria Praça Doutor Alcides Mosconi, no sentido que desce próximo ali ao antigo ringue elétrico, a danceteria, nós percebemos que também tem horário determinado para
veículos, ônibus escolares para as faculdades da região. Perfeitamente. Como é que funciona ali? Foi o caso que eu disse. Aí quando na placa ela tem os dias da semana que é permitido ou proibido e tem os horários, fora desses horários a pessoa pode estar utilizando aquela vaga sim, de sábado e domingo ela pode, durante o dia de semana pode, porque o transporte escolar dali é universitário e ele fica naquele local principalmente entre 18 horas e 19 horas mais ou menos, horário médio. Então, fora desse horário, como a gente pode observar lá na placa, a gente pode estar parando sem problema nenhum. Só lembrando que ali nesse mesmo local tem uma vaga destinada à viatura policial. Aí essa vaga, em termo determinado, a pessoa não pode parar ali, porque senão pode ser que seja removido o veículo dela, tendo em vista que ali é exclusivo para esse fim. Comandante, o site Portal da Cidade ele realizou um levantamento para saber quais as principais multas aplicadas pelos guardas municipais com base em números divulgados pela própria instituição. Perfeitamente. Eu vou ler alguns desses dados e vou pedir para o senhor comentar, tá bom? Sim, senhor. Então, de acordo com os dados obtidos, aí, né, entre 15 de agosto e 19 de setembro deste ano foram 371 autuações feitas pela GM. As infrações líderes nesse período são estacionar em local proibido, dirigir manuseando o celular, dirigir sem usar o cinto de segurança, ouvir som alto e dirigir pela contramão. Queria que o senhor, né, falasse sobre isso, qualquer coisa eu repito, tá bom? Primeiro lá, estacionar em local proibido, o senhor já falou. Perfeitamente. Dirigir manuseando o celular. A gente tem que saber também que tem a diferença na questão de atuação, que tem manuseando o celular e utilizando o telefone celular. Utilizando, o mais comum é quando a pessoa encosta no ombro e coloca o ouvido junto. Então essa é uma infração um pouco menos grave, por quê? Porque embora ela esteja utilizando o celular que não pode, ela vai estar observando a via. Quando a pessoa manuseia o celular, vai responder, recebe uma mensagem, vai ler, ou vai responder a mensagem com as mãos, absurdo. Ela perde totalmente a visibilidade da via, Tá no perde WhatsApp, a né? atenção, justamente. São as redes sociais que acabam causando isso. Então ela perde a visibilidade da via, perde toda a atenção que ela tinha no trânsito. Isso aí pode ocasionar um acidente muito grave, né? Então essa multa acaba sendo mais grave e é muito recorrente. Eu recomendo que as pessoas, né, quem tiver condições principalmente, que ela possa estar comprando aquele som que tem Bluetooth, que tem o hands-free, que a gente chama, o hands-free. Então a pessoa vai atender com um toque no rádio, vai responder a pessoa, naturalmente com as duas mãos no volante, vai estar, né, conversando com a pessoa e ali no trânsito atenta, porém não vai estar utilizando das mãos para usar o aparelho, né? Então hoje a gente compra um som desse relativamente barato, né, um custo mais acessível do que era antigamente. Então é um aparato que a gente pode estar utilizando a favor da população, já que a gente precisa falar, às vezes é um comerciante, às vezes é entregador, então apertou ali no som, respondeu, desligou também no som tranquilo e pode continuar dirigindo. É a solução viável. Tem o Viva Voz também, né, o celular. É que o Viva Voz tem que apertar o botão do celular para atender. Aí eu já falo que aí, às vezes cai na infração por estar utilizando o celular, sabe? A coisa que assim, às vezes de segundo, mas às vezes acaba acontecendo. Como é no rádio, já tem a previsão legal para isso, mesmo que a gente passar uma música, trocar uma estação de rádio, então a pessoa está ouvindo aqui a rádio igual hoje, toca o celular, já atende, depois volta a ouvir a rádio e fica mais tranquila. Muito legal, não sabia que tinha isso, não. Até eu adquiri um recentemente, salvo engano, paguei R$280 no som, não foi coisa muito cara, e é bom que conecta também com as músicas. Hoje a gente tem, né, aplicativos de ouvir música, e é muito bom para ouvir a música que você quer na hora que você quer por Bluetooth ali também, é excelente. Muito bom. Bom, ali, dirigir sem usar o cinto de segurança. Esse também, né, é uma questão cultural, digamos assim, porque todo carro ele vem com cinto de segurança, todo carro ele tem cinto de segurança. Eu mesmo nunca realizei a abordagem de fiscalização, que eu vi que o carro não tinha cinto, e a população não tem muito costume. Às vezes, quando tá vendo a blitz, você observa lá atrás, assim, a pessoa vai e coloca o cinto só para passar ali em frente. E aí, nesses casos, assim, a gente também não consegue, lógico, o senhor disse que foram 300 e quantas multas, perdão? 371. 371. Se for observar, a gente tem mais de 20 agentes de trânsito. Então, nesse período, acho que não foi 20 multas, senão teria dado 400, né? Não foi nem 20 multas por agente. Acaba dando uma multa por dia, 2 multas por dia. Embora pareça um número expressivo, não é uma coisa tão grande, tendo em vista o número de agentes. Mas quando a gente vê que é um caso mais grave, ou a criança está em pé no banco, né, que ela tinha que estar na cadeirinha utilizando do cinto, a gente acaba aplicando essa multa também, porque a pessoa ela tem que garantir a segurança dela e a segurança de quem está no outro veículo. Às vezes a pessoa ela pensa, porque a via é de 40 por hora, se eu tiver 40 por hora e bater, não acontece. Mas se vem um carro de frente, né, para a questão física, a velocidade é quase somada. Então 40 da pessoa e 40 da outra é 80 por hora. Às vezes acaba dando uma lesão que a pessoa nem percebe e a gente procura evitar, né, qualquer tipo de acidente, para não ter, né, nenhum óbito, diminuir mesmo o número de acidentes nas vias. Então, por isso que o cinto de segurança é importante. O agente, ele multa só no momento que ele está em uma blitz, junto com a polícia militar, ou ele, na calçada, fazendo um patrulhamento, ele percebe um carro passando, ele pode anotar a placa e também multar?
O agente ele tem a gente pode observar que a gente anda com um cinto e do lado do cinto a gente tem um burnout, né, que a gente chama, e dentro desse burnout já tem o white. Então, se ele observar uma infração durante o patrulhamento a pé ou um patrulhamento de carro, ele pode sacar o white do bolso dele e aplicar a infração no horário. Não seria somente durante as blitz. Até porque a pessoa durante a blitz, ela muda o jeito dela de ser novamente, né? Então, ela tinha transformado no trânsito, viu a blitz, aí tá tudo certo, ela vai arruma tudo. Então, é importante saber que o agente ele multa em tempo integral, né? Ele pode multar em tempo integral, não que ele multe, claro. Mas o tempo todo ele está com um bloco dele de arte e ele pode pegar a placa ali e realizar, né, o preenchimento do arte para depois, posteriormente, virar uma notificação. Só nesse caso, assim, ficaria a palavra do agente contra a palavra do motorista. Não tem uma abordagem direta ali. Não há uma troca de comunicação, uma conversa entre as duas partes. Existem, né, algumas multas que prevê abordar. Você tem que parar o carro para poder fazer a multa. Antigamente, por exemplo, som alto era uma delas, que foi um dos indicados aí. Antes, quando era som alto, você tinha que parar o carro, aferir com um instrumento que era já aferido pelo Inmetro. Era uma coisa bem complicada. Hoje tem o que a gente chama de discricionariedade, né? O agente ele pode observar, se ele vê que está causando... Às vezes o som está muito alto, às vezes tem gente com bebê passando, é a coisa que... Às vezes até dispara alarme de carro, a gente pode observar. Sim. Principalmente final de semana à noite na praça. Então hoje a resolução do CONTRAN prevê que se ele estiver audível para o lado de fora, o agente ele vai analisar no momento e vai ver se estava ou não de fato com som alto. Então, algumas multas, ela prevê que você tem que parar o veículo para aplicar e outras nem tanto. Outras não têm essa necessidade. Então, até porque se fosse parar, por exemplo, assim, ó, você está vamos colocar uma avenida de movimento aqui, na Coronel Oliveira. Aí você vê um cara com celular. Se você for parar na Coronel Oliveira, não tem onde ele estacionar, vai ter que parar no meio da via para aplicar um white. Você acaba comprometendo todo o trânsito da via, gerando um transtorno enorme. Então, às vezes, acaba não acontecendo. Mesma coisa a remoção. Às vezes tem um lugar que você vai remover um veículo que ele está estacionado errado, que você observa que se o guincho for entrar ali, você vai ter que fechar a via por uns 15 minutos. Então, para não prejudicar toda a população e o fluxo ali, você acaba aplicando o white e às vezes não chamando o guincho, porque pode ser que na situação a gente vai ter a visão e falar, olha, se o guincho vier parar aqui, pode ser que vai parar essa via aqui. Então, eu não vou chamar o guincho, vou só aplicar, né, a multa no caso, para a pessoa poder estar ciente que ela fez uma coisa errada, né? Porém, não vai ter condições de fazer a remoção para poder não comprometer a via. Interessante. Agora, nós estamos conversando com o comandante Tom, responsável aqui pela Guarda Municipal de Andradas, para você que está ligando o rádio agora e acompanhando essa entrevista também. Comandante, com relação ao som alto ainda, um último comentário, às vezes a gente para na fila do trânsito e a gente percebe que o carro da frente ou da trás do nosso carro, ele até balança, né? Porque o som, ele... E quando paramos no semáforo também, às vezes ao lado ali de outro carro, é muito ruim porque algumas pessoas não têm noção. Então, é questão de educação. Não é simplesmente fazer alguma coisa correta só para não tomar multa. Exatamente. É uma coisa que assim, a gente vive em coletividade, a gente vive em sociedade, né? A gente observa muito claramente, por exemplo, o São João da Boa Vista aqui. Não sei se você já teve a oportunidade de estar lá, pessoal, os ouvintes teve oportunidade, mas lá quando você aproxima de uma faixa, né, de pedestre, o pessoal já para o carro para você atravessar. Pode ser uma faixa no centro, num bairro. Lá já tem uma cultura nessa questão muito adiantada. Andradas a gente vai trabalhar isso ainda. Primeiro a gente está vendo mais a questão do estacionamento, né, de pessoal andando nas vias. Posteriormente vai ter campanhas educativas na questão da faixa de pedestre, o pessoal respeitar aqui também, para regionalizar isso. Mas como a gente convive em sociedade, é importante a gente ver que às vezes o que a gente está fazendo está ofendendo uma pessoa, está atrapalhando uma pessoa. Então um som alto às vezes tem algum idoso no carro que não tem condições de ficar, né, suportando isso. Às vezes dispara um alarme de carro, a pessoa está lá ocupada, tem que vir para desativar o alarme do carro. Então, de fato, ele causa um transtorno muito grande. A Guarda Municipal, ela procura ao máximo não punir. Às vezes a pessoa vê, aplicou a multa porque quer me punir, ou falar indústria de multa, sabe? Não tem nada a ver com isso. A instituição, ela procura proporcionar todo andradense um direito igual. Então, às vezes, o som de uma pessoa atrapalha 10. Então, para não acontecer isso, ela tem que ir lá e coibir essa pessoa. Às vezes, alguém para na vaga de um portador de necessidade especial. E aí vai chegar alguém lá para parar que precisava daquela vaga, daquele espaço, e não tem porque alguém parou. Então, quando a gente faz uma remoção, quando a gente aplica, né, uma autuação, não é só visando punir e educar aquela pessoa, mas é para garantir que as outras pessoas dessa coletividade tenham, né, a oportunidade de fazer o uso do direito delas, que elas possam assim, olha, tem a legislação, está sendo cumprida e eu posso parar ali porque, infelizmente, eu tenho, né, uma necessidade, ou já sou um idoso, tem esse direito também. Até aproveito a oportunidade, quem já é idoso e não tem o cartão de idoso, que é importante nas vagas de idoso, tem que ter esse cartão, e de portador de necessidade especial também, procurar a prefeitura através do protocolo, vai levar a documentação dele,
vai comprovar que é idoso, claro, através da documentação, e vai estar retirando o cartão de idoso. Porque às vezes a pessoa é idosa e para na vaga, porém ela não tem o cartão. Então acaba gerando uma infração porque ela parou na vaga e não tem o cartão, não tem como a gente... Eu vi acontecer isso na Praça 22 de Fevereiro, faz uns 10 dias mais ou menos. A pessoa era idosa. Era idosa e não pôs o cartão. Aí eu estava observando, isso que é interessante. O guarda municipal não sabe que eu estou observando. Sim. Mas eu estava ali na SOS Financeira, inclusive. E eu percebi olha para o senhor ver o que o guarda fez. Ele foi entrando em estabelecimento por estabelecimento na Praça 22 de Fevereiro até encontrar o dono do carro, se certificar que ele era idoso mesmo, convidou o proprietário do carro a ir lá colocar o cartão, ele foi lá, pediu desculpa para o guarda municipal e colocou o cartão e falou, realmente eu esqueci, eu saí com tanta pressa que eu esqueci. Então eu ainda pensei comigo na hora, olha, o guarda podia simplesmente ter chamado guincho, Sim. né? E ele foi entrando... De comércio em comércio, né? E é uma coisa que a população acaba não vendo, né? A gente procura no máximo possível, tentar evitar, né, a questão da multa, do guincho, para não transtornar também a pessoa. Às vezes a população acaba não vendo isso, é porque a pessoa chega lá, vê que o carro dela não tá ali, não vê o que aconteceu, tudo antes do, né? A gente tenta puxar na placa, ver se tem algum telefone, tenta localizar o telefone da pessoa, ou como a cidade é pequena, ver se alguém conhece ali, olha, esse carro é de fulano de tal, será que não sabe onde está? Para a pessoa poder retirar o carro. Mas às vezes, infelizmente, acaba que acontece que a gente não encontra, não localiza a pessoa e efetua a remoção, né? Então, às vezes acontece, mas igual o senhor disse, até parabenizo o guarda, não sei que agente que é, infelizmente, senão parabenizaria ele pessoalmente, mas a atitude do guarda eu acho que tem que ser essa mesmo, ele tem que trabalhar para a população, pela população, tem que ser amigo da população e o pessoal reconhecer que a gente tenta fazer na medida possível o melhor, porém nem sempre, né, nem sempre a gente consegue, né? E também aproveito a oportunidade aqui, às vezes a pessoa quer ir lá na base da Guarda Municipal recorrer da multa. Na verdade, o procedimento correto de recorrer da multa é procurar a Prefeitura Municipal, ou se a pessoa tiver computador em casa, ela acessa o site da Prefeitura. Lá no setor Serviços tem Trânsito, e no Trânsito tem um documento que ela imprime, que ela vai ter que preencher com os dados dela. Habilitação, RG, CPF, informar, olha, a vaga, a sinalização não está clara, por exemplo. Ou, o carro estava com tal pessoa para poder mandar os pontos para a carteira daquela pessoa. E então, se a pessoa quiser ir lá na base da Guarda Municipal, a gente vai instruir pessoalmente também, mas se a pessoa quiser agilizar esse processo de recorrer das multas, o caminho mais curto seria esse, ver o site da Prefeitura, imprimir, né, nessa parte de trânsito essa documentação e protocolar na Prefeitura posteriormente. É bom divulgar isso, é possível recorrer da multa. Perfeitamente. O que o guarda faz, que a gente trânsito faz, ele avisa a autoridade de trânsito que ele viu uma infração. A autoridade ela vai conferir, né, de acordo com aquele documento lá, se está tudo ok, se realmente é uma infração, às vezes ela sabe se no local a placa está boa, não está boa, se tá... Aí ela vai ratificar e transformar em multa e a pessoa tem direito de recorrer, caso ela se sinta no direito, né, que ela vê que tem alguma irregularidade, ou caso ela queira transferir os pontos. Às vezes eu empresto meu carro para alguém, essa pessoa vai lá, comete... Ocorreu já um caso desse. A pessoa tinha levado o carro na oficina e aí o mecânico atravessou uma rua fora de ré e quase bateu em outro veículo, né, que não pode. E aí acabou levando uma multa, a pessoa falou, olha, não fui eu, foi o mecânico. Eu falei, então a senhora vai imprimir aqui, vai preencher e tentar transferir a pontuação para ele. A questão de quem vai acertar a multa vai ficar entre eles, né? A questão legal entre eles. Mas às vezes não está de fato com a gente veículo, a gente tem a condição de dirigir de forma mais perfeita possível, empresta o carro para alguém e com o carro nosso a pessoa acaba cometendo uma infração. Então a pessoa ela tem condições de indicar o condutor para transferir a questão da pontuação e depois ver como que vai ficar a multa. Comandante, uma última questão aqui relacionada ao pedestre. Sim. Eu acho que há alguns anos, quando em Andradas começou a ter essas passarelas elevadas Sim. e um número maior de faixas de segurança, ninguém parava. Hoje eu acredito que já tem muito mais gente parando do que não parando, principalmente nas faixas elevadas. Assim, já melhorou. Melhorou, sem dúvida nenhuma. Aproveitar a oportunidade, que eu faço também parte do Conselho de Trânsito. E a gente vê lá muito pedido de faixa elevada. A faixa elevada não é que ela é uma faixa de pedestre um pouco mais poderosa, digamos assim. A faixa elevada ela foi feita para dar acessibilidade para a população. Então, às vezes eu sou um cadeirante, ou eu sou uma mãe que está com carrinho de bebê, na passarela elevada eu não tenho aquele tranco, né, do meio fio. Então eu vou passar pela passarela de forma mais... Então ela é mais comum em lugares, por exemplo, de alto fluxo, que é a rodoviária, que tem uma ali, às vezes próximo de uma escola também mais movimentada. Mas o fim dela não é fazer a pessoa parar ou quebrar o carro da pessoa, é só para dar uma acessibilidade. O condutor deveria parar na faixa de pedestre comum. Até para ele é muito mais fácil, porque ele não tem, né, lesão nenhuma no carro na hora de passar em cima, se o condutor estiver um pouco alto, né, estiver um pouco fora do padrão. Então a faixa elevada ela é para esse fim. E aproveitar também a oportunidade, que é um caso muito comum, que a gente não respeita aqui, mas
a bicicleta ela é um veículo. Então a bicicleta ela é vista de duas maneiras. Se a pessoa ela desce da bicicleta e empurra, ela é um pedestre. E recebe todas as questões de pedestre. Ela vai poder ter prioridade na faixa de pedestre, ela vai poder andar na calçada, inclusive empurrando pode, não tem previsão. Mas a pessoa ela subiu na bicicleta, ela se torna um veículo. E ela tem que seguir todas as regras do veículo. Hoje ainda não tem nenhuma multa específica para esse fim, para a bicicleta. Salvo engano, no passado, próximo de abril, quase foi aprovada uma multa para pedestre que atravessasse fora da faixa quando ela existisse. Então a gente tenta orientar a população, educar a população, porque daqui 3, 6 meses, se vier a surgir alguma legislação nesse sentido, a pessoa já está preparada. E também para o ciclista andar na contramão ou na calçada é um risco muito grande para a vida dele mesmo, porque ele está desprotegido, né? A bicicleta é um veículo muito frágil e se ele vier a colidir com um veículo em alta velocidade, a chance dele ter a lesão é muito grande, infelizmente. Então a gente tenta tentar a população, conscientizar a população para que possa utilizar de maneira melhor desse veículo. Se tiver qualquer dúvida quando atravessa bicicleta, pedestre, veículo, pode estar ligando na Guarda Municipal, pode estar lá presente, pode estar parando a gente na rua e tirar essa dúvida, que a gente vai sanar da melhor maneira possível. A Guarda Municipal ela quer transformar o trânsito de Andradas em uma coisa melhor para todo mundo, de fato. Não é punir o andradense, não é multar para o andradense, mas é garantir que todos tenham melhor condições de aproveitar o trânsito da melhor maneira possível. Muito bem explicado. Até ia perguntar sobre isso, questão de multa para pedestre, não é possível então multar o pedestre. Só nessa questão da faixa elevada, realmente na prática funciona como o senhor falou, né? Uma faixa super poderosa. Na prática é isso. Sim, não deveria ser de fato, deveria ser acessibilidade, mas na prática, uma coisa que o senhor falou que é interessante, a questão de multar no CPF, o pedestre ou a pessoa física, tem uma previsão legal que acontece aqui em Andradas, que a gente está tentando trabalhar, a questão de quem guarda a vaga. O Código de Trânsito prevê que se você obstrui o trânsito, ou para guardar vaga ou para qualquer outro fim, tem uma previsão, sim, para multar ou o CNPJ de quem está guardando vaga, ou o CPF de quem está guardando vaga. Então é importante que a guarda às vezes passe e recolhe o cone, entrega para a pessoa, recolhe caixa de supermercado, entrega para o responsável. Mas é importante a população saber que guardar vaga é uma infração de trânsito e já tem a previsão legal que a pessoa receba a multa direto no CPF ou no CNPJ dela. Então a gente tem que estar atento nessa parte aí. E outra atenção grande a gente tem que ter são os mototaxistas, né? Que aqui em Andradas a gente tem bastante, a gente sabe que alguns são irregulares. Estão sendo feitas operações de trânsito. A multa hoje para o mototaxista irregular é de R$130, porém nada impede dele ser pego 3 vezes no mesmo dia, infelizmente, né? Porque se ele continuar exercendo a profissão, pode ser que ele seja parado mais de uma vez. Então, para o pessoal procurar regularizar, para a população tentar procurar utilizar do mototaxista regular, que para ele é uma segurança muito maior, que a gente faz toda uma fiscalização, inclusive antecedente criminal, se a pessoa tem habilitação, se a moto da pessoa está em condições de estar rodando ou não. Então é importante ressaltar essa parte aí também, a gente está atento para poder colaborar com o trânsito de Andradas. Interessante. Agora é a última questão mesmo, Perfeito. Comandante. O Francisco já está falando, tem que seguir o jornal. Já aconteceu comigo, comandante, de eu estar no carro e chegar na faixa elevada, a pessoa vir, por ser faixa elevada, ela simplesmente vai atravessando. E quem é consciente sabe que você tem que parar para que o pedestre veja, porque é a preferência do pedestre na faixa. Sim. É isso que eu acho que os motoristas ainda não entenderam. Quando ele tem que parar na esquina, que a preferência não é dele, ele para porque ele entende que é a preferência é do outro veículo. Perfeito. Mas no pedestre, na faixa de pedestre, ele ainda não entendeu. A preferência é do pedestre. Quando ele associar isso a um veículo que tem a preferência, talvez vai começar a funcionar mais. Mas é importante ressaltar para o motorista que é o seguinte, se a pessoa atropelar alguém em uma via comum, é só um acidente normal de trânsito. Se a pessoa atropela um pedestre na faixa de pedestre, se torna crime de trânsito, inclusive passível de prisão. Então agrava. A mesma coisa acontece, por exemplo, eu bati no senhor, o senhor está na via. E aí, beleza, é um acidente, o senhor vai, presta socorro, chama a ambulância, chama a SAMU, tá ok. Agora, se o senhor atropelar alguém ou colidir com alguém na faixa de pedestre, se torna um crime de trânsito, o senhor vai ser ouvido legalmente, vai ser chamado no fórum, pode ser que o senhor tenha que pagar todos os custos médicos da pessoa, então eu peço para que o pedestre dê sinal que vai passar, então ele pare. Era isso que eu ia falar. Perfeitamente. Ele deu o sinal de vida que a gente chama, né? Que a pessoa deu um sinal claro, olha, estou passando, a prioridade é minha. Ele tem que ser visto, tem comandante. Que ser visto de fato. E o condutor também tem que estar atento. Olha, ele tem uma faixa de pedestre, eu olho com atenção para os dois lados, né? Que pode ver dos dois lados pedestre. pedestre. Tem carro estacionado. Atrapalha um pouco de fato. Mas já diminui, então. Mas é interessante também, a população, se ela vê que tem um lugar ali que tem uma faixa de pedestre, que tem carro muito próximo, atrapalhando a visibilidade, informar a guarda, ou informar o setor de trânsito, pra gente tentar melhorar também a questão de sinalização, que também é a função do trânsito, né? Não só punir, mas melhorar a sinalização. Talvez regular um pouco a vaga para a pessoa poder ver. Então tem soluções, mas o que eu peço aqui é, o condutor preste atenção na faixa pedestre e o pedestre que dê sinal com a mão que vai atravessar a rua,
tendo certeza que o condutor viu e já reduziu para poder garantir a segurança dele ali também. É isso, não, porque era isso que eu queria relatar. A pessoa surgiu do nada. Sim, ela vai atravessando, né? A gente entende o direito dela, mas é um risco que ela corre também. Mas ela, será que não tem o dever de dar com a mão? Eu entendo que sim, ou o sinal de vida. Sugestão? Não, o sinal de vida é obrigatório. Ela tem que garantir. Embora pelo Código de Trânsito é claro que o veículo é responsável pelo pedestre. O Código de Trânsito é bem claro nessa parte, é o que a gente está tratando aqui. Mas pela segurança da pessoa, ela é responsável pela própria segurança. Sim. Então eu considero que a responsabilidade dela deu o sinal, né? Sim. Que vai atravessar para poder garantir a saúde dela. Mas não são todas as faixas de pedestre em Andrades que tem a plaquinha indicando que o pedestre deve dar o sinal de vida, não é? Eu acredito que hoje não, mas pode ser que a gente trabalhe numa campanha que possa melhorar a situação. Isso. Até aceito como uma indicação muito boa. A gente tenta trabalhar nisso. Isso, colocar essas placas aí, dessa vez voltada para o pedestre. Perfeitamente. Comandante, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Cidade. Parabéns pelo trabalho e o Jornal da Cidade está à disposição. Eu agradeço a oportunidade e coloco à disposição a Guarda Municipal, tanto para a rádio quanto para a população, quiser tirar dúvida ou tiver alguma denúncia, pode estar acionando a guarda através do telefone 153, que a gente está à disposição. Obrigado.